Final é anunciado. Sempre que por aqui estiver, será bem-vindo. Dr. Khaled, boa tarde e bom trabalho. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Eu convoco o Dr. Gabriel Lima Bonucci para comparecer à tribuna em áudio e vídeo. Por favor, anunciando a apelação para o menor comarca de Paulo de Faria. Desembargador Roberto Porto é o relator com 15.922. Desembargador Luiz Soares de Mello é o revisor com 63157. Desembargador Scheibe é o terceiro juiz e vogal. Dr. Gabriel Lima Bonucci. Dr. Gabriel, com a palavra, logo, por favor. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Saúdo o nobilíssimo desembargador presidente, senhor Dr. Luiz Soares de Mello Neto, o ilustre desembargador relator, Dr. Roberto Porto, estendendo os cumprimentos aos ilustres desembargadores que compõem este colégio, bem como o digníssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Cristino, aproveitando desta ocasião para manifestar a minha satisfação em ocupar pela primeira vez a tribuna desta colenda Câmara. Cumprimento os nobres defensores públicos, meus nobres colegas presentes nesta sessão, que honradamente representam a Ordem dos Advogados do Brasil, entidade da qual tenho orgulho em fazer parte. Cumprimento ainda os serventuários do Poder Judiciário que prestam neste grandioso órgão, que é o Tribunal de Justiça Bandeirante, um extremamente cuidadoso e eficiente trabalho. Excelências, o caso em apreço trata-se de uma apelação criminal em que o réu, Elson Amorim, após ser condenado à pena corporal de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas, se mostra resignado com a decisão do meritíssimo juiz da comarca de Paulo de Faria e busca perante Vossas Excelências uma forma de justiça mais acertada para o caso. Na ocasião, a Polícia Militar, em operação conjunta com a Polícia Civil, deu cumprimento ao mandado de busca na residência do apelante. E após arrombar a porta de entrada e se utilizar de uma patrulha canina, encontraram 42 gramas, não 41 tijolos, 42 gramas de maconha escondidos debaixo da cama. É certo, Excelências, que a legislação pátria não adota o critério quantitativo para fins de diferenciar o usuário do traficante. Mas é importante, e é muito importante consignar, que a quantidade de entorpecente encontrada é inexpressiva. Um cálculo que o Ministério Público costuma trazer à luz do Judiciário habitualmente leva em consideração que cada cigarro tem aproximadamente 1 grama, 1,5 gramas. 42 gramas de maconha, para alguém que fuma 3 cigarros por dia, por exemplo, um de manhã, uma tarde ou à noite, duraria pouco mais do que 10 dias. 10 dias. Não é uma quantidade exorbitante, Excelências. Paulo de Faria, a comarca local dos fatos, é uma pequena cidade do interior com economia voltada quase exclusivamente para a agropecuária. Um município que conta atualmente com menos de 9 mil habitantes e que fica localizado a 102 quilômetros de São José do Rio Preto, que é o maior centro perto. Os poucos usuários que habitam essa cidadezinha rural do nosso interior, para que alimentem a sua dependência, eles precisam percorrer uma longa distância a fim de obter entorpecentes nos grandes centros. Portanto, é bastante comum que os usuários façam aquisição de drogas para o seu consumo pessoal em quantidades que possam durar semanas ou que possam durar até meses, para evitar o seu deslocamento diário, porque seria algo inviável dada a geografia do local. Então é bastante comum que o usuário faça aquisição de 50 gramas, 100 gramas de maconha para alimentar o seu consumo, senão ele tem que andar 102 quilômetros para conseguir adquirir a droga nos grandes centros. É verdade, Excelências, como dito anteriormente, que a legislação não adota o critério quantitativo para diferenciação do usuário traficante. É bem verdade também que não se considera pela jurisprudência imprescindível a visualização de atos de mercancia ou a visualização de atos de comercialização para que se caracterize o delito de tráfico de drogas. Principalmente, como no caso dos autos, quando o núcleo do tipo é ter em depósito.
Nesse ponto, o que estarrece nós da defesa é que mesmo após dias de investigações prévias realizadas pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, inclusive com expedição de mandado de busca, com patrulha canina, em um município de 8.500 habitantes, em uma pequena cidade, não se tem avistado um único comprador, não se tem avistado uma única movimentação típica na residência do acusado. Existiam câmeras de segurança que filmavam a entrada da residência. Os policiais civis, no cumprimento do mandado, aprenderam e periciaram os DVRs, que é onde ficam armazenadas essas imagens. E nem assim, nem periciando meses de gravações de imagem da residência do acusado, não se pôde constatar uma única movimentação capaz de dar suporte a essa teoria acusatória. Excelências, como se pode depreender da leitura da sentença, o arrimo para a condenação do Elson foi tão somente a palavra dos policiais. Desses policiais que após dias de investigação, nada viram, nada apuraram relacionado ao tráfico. Apenas deram um cumprimento ao mandado que tinham e encontraram no local algumas porções de maconha debaixo da cama. É bastante comum nessas localidades rurais, mais tradicionais, que os usuários sejam estigmatizados com a peste de bandidos, de criminosos, de traficantes. Na verdade, é bastante comum a estigmatização de qualquer usuário, em qualquer localidade. Mas eu garanto aos senhores, excelências, que lá, em Paulo de Faria, a questão tem uma acentuada relevância. O usuário, nesta cidadezinha, ele é visto como um bandido, ele é visto como um criminoso. Em uma cidade de 9.000 habitantes, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E todo mundo se ocupa da vida de todo mundo. O Elson, excelências, não venho aqui colocar uma auréola sobre a cabeça dele, dizer que ele é um santo. Ele não é, ele tem passagem, ele é reincidente. Mas é um usuário de maconha, um usuário de crack, há anos dependente químico. E ele não é bem visto por seus pares. Não é bem visto por seus pares na pequena cidadezinha de Paulo de Faria. Certamente essa estigma, essa pecha, assim como chega aos ouvidos de qualquer de seus munícipes, também chega aos ouvidos da polícia. Chega aos ouvidos da polícia e justifica a expedição de mandado de busca. Mas a realidade é bem outra. Atualmente estamos enfrentando uma grave crise no ônus da prova, que cada vez mais vem se invertendo. O usuário tem que provar ao judiciário a sua condição de usuário. E se assim ele não fizer, ele é presumido traficante, pouco importando a variedade, a qualidade ou a quantidade da droga que foi apreendida. O pleito, esse tipo de pleito, o pleito desclassificatório, para a defesa, é uma das mais ingratas teses que se tem na atuação criminal. Uma das mais ingratas teses que se tem na atuação criminal. Porque não basta a insuficiência probatória. Não basta que o Ministério Público não tenha provas para provar o que ele aduz. O advogado tem que demonstrar que o acusado é usuário. Tem que demonstrar também algo que não existe. Tem que fazer prova de um fato negativo. Tem que mostrar para o juiz que o réu não é um traficante. E isso é muito difícil, excelências. Se não impossível. Eu peço até perdão pela minha inexperiência nesse sentido, mas eu ainda não descobri no meu pouco tempo de exercício da advocacia, eu ainda não entendi como que é que se faz prova de um fato negativo. Eu não sei como provar algo que não existiu. Não consigo provar para vossas excelências que ele não é traficante. Mas o Ministério Público também não conseguiu provar que ele é traficante. Porque não existe um único motivo apto a lastrear a condenação. Excelências, se de fato o Elson tivesse esses 42 gramas de maconha em depósito na sua residência para finalidade posterior de venda a terceiros, nessa minúscula cidade, esses supostos terceiros, esses eventuais compradores, teriam sido avistados pela polícia, que realizou diversas investigações prévias, que apreendeu e periciou as imagens da câmera de segurança, mas nada pôde apurar. Nada pôde apurar. Mesmo dentro de uma residência comum, não existia
balança, nem mesmo de cozinha. Não existiam embalagens plásticas, facas com resquícios ou qualquer outro petrecho típico de traficância. Mas foram encontrados papéis de seda utilizados na confecção de cigarros, foram encontrados bitucas, isqueiros, cinzeiros, itens característicos da toxicomania, da dependência química. Mas tudo isso parece não ter relevância alguma. Parece não ter relevância alguma. Até porque a legislação, a gente sabe, é branda com o usuário. É branda com o usuário. Então, acontece como se fosse uma espécie de retaliação e aplica-se-lhe a pena de traficante para que o usuário não fique impune. E pior, aplica-se a pena de traficante não porque exista robusta prova, mas porque os policiais assim dizem. A palavra de um policial, no Brasil, vale mais do que a verdade, vale mais do que a prova. Como bem ressaltou o outro juiz sentenciante, e aqui eu abro aspas, está as folhas 411, a natureza e a quantidade da droga corroboram a caracterização do tráfico. A natureza e a quantidade da droga corroboram a caracterização do tráfico. Isso é, 42 gramas de quantidade. A natureza de uma droga, maconha, digamos, que jamais levou alguém à overdose. São os supostos argumentos que corroboram a traficância. São esses argumentos que corroboram a traficância, segundo o magistrado sentenciante. Isso é extremamente insuficiente, excelências, extremamente insuficiente para lastrear uma condenação de quase 7 anos por o cometimento de um crime hediondo. Mesmo que a polícia diga, mesmo que os agentes estatais, com sua fé pública, afirmem, sem que haja um acervo probatório insofismável, indubitável, sem que haja uma prova inequívoca de que aquela seja realmente uma situação de tráfico, não se pode condenar o senhor de 60 anos de idade, simplesmente porque os policiais, que após dia de investigação nada viram, assim disseram. Excelências, por trás de todo o processo, e isso os senhores bem sabem, existe uma vida, assim como as nossas, existe uma vida. Nesse caso, existe a vida de um senhor de 60 anos, com a saúde debilitada, com a saúde fragilizada, que talvez não veja a liberdade novamente, e que para ele essa pena de quase 7 anos talvez seja pena perpétua. Não porque é um criminoso, não porque é um traficante e mereça essa punição, mas porque está condenado em primeira instância sem que haja a mínima prova para isso. Enquanto procurador do Sr. Elson, eu venho até a ilustre presença de Vossas Excelências fazer um apelo nesta última oportunidade de rediscutir o mérito, para que seja o delito do artigo 33 desclassificado para o delito do artigo 28 da mesma lei de drogas, por não haver suficiente prova para que seja mantida a sentença. E por fim, eu agradeço a Vossas Excelências pelos minutos de atenção, reitero os cumprimentos e desejo a todos um ótimo trabalho. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, Ministério Público, doutor Sérgio Márcio Santos.